Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Vamos mergulhar em uma história bíblica profunda e desafiadora, a história de Jó. Ao longo deste vídeo, exploraremos os principais pontos da trajetória desse homem, sua luta contra o sofrimento e a maneira como ele lidou com questões complexas sobre fé, dor e a presença de Deus no sofrimento. Você vai entender como a história de Jó, relatada na Bíblia, transcende as eras e continua a ressoar nas vidas de muitas pessoas, inclusive nas que enfrentam grandes adversidades. Com base na análise de Rodrigo Silva e outros especialistas, vamos detalhar o contexto de Jó, seu sofrimento incompreensível e como sua história pode ser um exemplo de resiliência e fé. Vamos também refletir sobre a visão dos amigos de Jó e como ela é desafiada pelas respostas de Deus. Fique com a gente até o final, pois vamos chegar a uma conclusão que pode mudar a maneira como você encara os desafios da vida. O início da história de Jó. Jó era um homem justo e reto, temente a Deus. No começo da narrativa, vemos que ele desfrutava de uma vida tranquila, sendo abençoado com riquezas, uma família numerosa e saudável. Contudo, sua vida se transformaria completamente. Um dia no céu, Deus e Satanás têm uma conversa interessante. Deus elogia a fé e a retidão de Jó, mas Satanás questiona se ele realmente é fiel por causa das bênçãos que recebeu. Satanás sugere que Jó só adora a Deus, porque foi abençoado e protegido por ele. Em resposta, Deus permite que Satanás teste a fé de Jó. É nesse momento que o sofrimento de Jó começa. Ele perde tudo o que tinha, seus bens, seus filhos, sua saúde. Mas o que é mais impressionante é a maneira como ele reage. Em vez de amaldiçoar a Deus, ele rasga suas roupas e se joga no chão, dizendo: "No saí do ventre de minha mãe, no voltarei para lá." Ele ainda reconhece a soberania de Deus e declara que o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Rodrigo Silva comenta que a reação de Jó é um exemplo de humildade e submissão à vontade divina. A fé de Jó não depende das circunstâncias externas, mas da confiança de que Deus sabe o que é melhor para ele. Isso nos ensina uma importante lição. Nossa fé não deve ser condicional, baseada apenas em momentos de prosperidade. O papel dos amigos de Jó. Com a perda de tudo, os amigos de Jó se reúnem para visitá-lo. Eles chegam e ficam em silêncio por 7 dias, lamentando junto com ele. Essa atitude inicial demonstra empatia e respeito pela dor do amigo. No entanto, ao começarem a conversar, suas atitudes mudam drasticamente. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, começam a sugerir que o sofrimento de Jó seja uma punição por algum pecado oculto que ele tenha cometido. Rodrigo Silva faz um comentário importante. Os amigos de Jó tentam reduzir a complexidade do sofrimento humano a uma explicação simples. Pecado traz sofrimento e retidão traz bênçãos. Essa visão simplista é um erro comum que muitos cometem ao tentar explicar as dificuldades de outras pessoas. A história de Jó quebra essa visão e nos ensina que o sofrimento nem sempre é uma consequência direta de nossos atos. Às vezes, o sofrimento é um mistério e pode haver um propósito maior por trás dele. O podcast sugere que, assim como os amigos de Jó, muitas vezes nós, em nossos próprios julgamentos, tentamos encontrar explicações rápidas para o sofrimento dos outros. No entanto, como vemos no caso de Jó, a realidade é bem mais complexa. Nem toda dor é um reflexo direto de uma falha moral ou espiritual. Isso é algo que devemos refletir profundamente, especialmente quando vemos outros passando por momentos difíceis. O desespero de Jó e suas questões com Deus. Conforme o sofrimento de Jó aumenta, ele começa a questionar Deus. Ele não entende o porquê de tudo o que está acontecendo com ele. Por que Deus permite que o justo sofra? Por que ele, que sempre foi fiel, agora se vê no centro de tamanha dor? Jó começa a duvidar da razão pela qual Deus o criou, e até expressa o desejo de nunca ter nascido. Ele não encontra explicações satisfatórias para o sofrimento que está enfrentando. Rodrigo Silva destaca que este é um momento crucial na história. Jó não está simplesmente reclamando.
Ele está buscando respostas sinceras para algo que parece não ter sentido. Ele não desiste de sua fé, mas busca um entendimento mais profundo de Deus e de sua própria situação. Em muitas situações da vida, podemos nos sentir como Jó, lutando para entender as razões por trás de nosso sofrimento. A história de Jó nos ensina que, embora possamos questionar, Deus está disposto a ouvir nossos lamentos e nossas dúvidas. A luta de Jó é um reflexo das nossas próprias lutas espirituais. Muitos de nós já passamos por momentos em que nos sentimos abandonados ou incompreendidos por Deus. Esse momento de crise na vida de Jó é uma oportunidade para refletirmos sobre a natureza do sofrimento humano e nossa resposta a ele. Como podemos encontrar paz em meio à dor? Como podemos confiar em Deus quando não entendemos o motivo das adversidades? A resposta de Deus e a restauração de Jó. Após muito tempo de sofrimento e questionamento, Deus finalmente responde a Jó. Mas a resposta de Deus não é uma explicação direta para o sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus pergunta a Jó: onde você estava quando fundei a terra? Diga-me se você tem compreensão. Deus então descreve a majestade e a grandeza da criação, lembrando a Jó de que ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Deus questiona Jó sobre o controle sobre o universo, apontando que existem coisas além da compreensão humana. Rodrigo Silva explica que, ao invés de dar uma explicação sobre o sofrimento de Jó, Deus aponta para sua soberania. Ele nos lembra que, embora não possamos entender todas as razões por trás de nosso sofrimento, devemos confiar que Deus tem um plano maior e que Ele está no controle de tudo. A resposta de Deus não é uma solução para o sofrimento, mas uma chamada para confiar em sua sabedoria e poder. No final, Jó reconhece sua pequenez diante de Deus e se arrepende de suas palavras. Deus então restaura a saúde de Jó, devolve suas riquezas e lhe dá uma nova família. Mas o mais importante não foi a restauração material, mas o crescimento espiritual que Jó experimentou. A verdadeira vitória de Jó foi sua compreensão mais profunda de Deus e sua maior confiança nele. Rodrigo Silva finaliza o podcast destacando que a história de Jó é uma lição de fé inabalável, mesmo em meio ao sofrimento. Jó não teve respostas imediatas, mas sua fé foi reforçada ao reconhecer a grandeza de Deus. Lições práticas da vida de Jó. A história de Jó nos ensina várias lições valiosas. A primeira é que o sofrimento não é sempre uma punição por pecado. Muitas vezes, o sofrimento faz parte de um plano maior de Deus, que é além da nossa compreensão. A segunda lição é que a fé não deve ser condicionada às nossas circunstâncias. Jó manteve sua fé, mesmo quando perdeu tudo. Por fim, a história de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os motivos do sofrimento. A verdadeira fé é aquela que acredita em Deus, não por causa das bênçãos, mas porque Ele é soberano e digno de confiança. Conclusão. A história de Jó continua a ser uma das mais profundas e desafiadoras da Bíblia. Ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Jó é um exemplo de fé que transcende as circunstâncias, e sua história nos lembra que, em meio ao sofrimento, Deus está conosco, trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não compreendemos. Vamos confiar em Deus e continuar a nossa jornada de fé, independentemente dos desafios que enfrentamos.